Nos momentos de dificuldade, de grande dificuldade, encontramos a nossa verdadeira essência. Meu nome é Bruna Queiroz, eu sou engenheira química da empresa Equilíbrio Soluções Ambientais. Então, essa história é sobre determinação e resiliência e eu vou falar da minha experiência no concurso da UFESA, né? Então, em novembro de 2014, abriu um edital para professor da UFESA, professor substituto. Tinha vários cargos lá e um dos cargos me chamou a atenção, que era para dar aula de avaliação de impactos ambientais na indústria do petróleo, normatização e qualidade, né? Que era gestão ambiental e gestão qualidade e avaliação de impactos ambientais. E olhei os pontos, né? Eram 10 pontos de aula. E todos os pontos eram avaliação de impactos ambientais, conceitos ambientais, gestão ambiental, gestão da qualidade. Mas tinha um ponto, que era o ponto de número 4, que dizia assim: normatização de serviços e inspeção em equipamentos. Então, assim, eu comecei a montar, eu tinha um mês para me dividir entre matérias do doutorado, que eu tinha que passar e tinha que ter a nota boa, eu era bolsista, a parte de laboratório, né, que eu tinha que ir também, eu tinha que ir no laboratório, e montar os tópicos das aulas para o concurso. Então, eu tinha um mês para montar tudo isso, e era no mês de dezembro, e eu já estava muito cansada, porque eu vinha o ano inteiro com um ritmo de estudo assim, de 10, 12 horas, 13 horas por dia, estudando muito, então eu emocionalmente estava muito cansada. E fui montando freneticamente os tópicos de aula, e eu me dediquei muito, muito. Eu não tive Natal, eu não tive Ano Novo, porém, um dos pontos eu não conseguia concluir, que era a parte de inspeção de equipamentos. Eu olhava aquele ponto e dizia, meu Deus, esse ponto não tem nada a ver com o restante dos pontos e com a vaga, que era vinculada ao meio ambiente. A vaga era para impactos ambientais da indústria do petróleo, gestão ambiental e qualidade. E tinha aquele tópico de inspeção de equipamento. Na minha cabeça, aquele tópico estava mais vinculado à engenharia mecânica e não à engenharia ambiental, química ou do petróleo. Então, eu me recusei a fazer esse tópico. Eu dizia assim, eu tenho 90% de chance de pegar algum tópico que eu me preparei muito. E eu me preparei muito, muito para dar essas aulas. Eu preparei todas as aulas em quadros, preparei material, preparei apresentação, preparei programa de aula, preparei tudo. Tudo estava pronto, menos esse tópico. Eu dizia para mim mesma, eu tenho 90% de chance de dar tudo certo, vai dar tudo certo, eu não vou pegar esse tópico. E no início de janeiro, eu estava muito cansada, porque eu passei Natal e Ano Novo sozinha. Mas eu tinha aqui na cabeça, né? Eu vou passar, vai dar. E eu fui fazer a etapa do sorteio, né? Fui pro sorteio. E no sorteio, gente, acredite se vocês quiserem, quando eu lembro desse momento, ainda me dá calafrio. Quando eu peguei o papelzinho, que a pessoa abriu o papelzinho e disse, você pegou o número 4. Eu precisei sentar, porque estava tudo ficando preto. Sério, eu peguei justamente o ponto que eu não tinha me preparado. Então, eu peguei justamente o ponto que eu tinha me negado a fazer, porque eu achava que não fazia sentido aquele ponto estar ali, no meio daqueles outros pontos, tudo vinculado com o meio ambiente, né? Aquele ponto, para mim, não fazia sentido. Eu neguei aquele ponto até o dia que, no dia do sorteio, eu peguei justamente a prova antes, e 10%, só 10%, um tópico eu não tinha me preparado, e tinha pego justamente esse tópico. Então, naquele momento de frustração, de tristeza, eu chorei muito. Ou eu chorava, ou eu respirava, e foi uma loucura. Mas eu não sei o que é que tem dentro de mim, o que é que teve naquele momento, que é algo constante na minha vida, que me impediu de desistir. Algo me impediu de desistir. Eu pensei, só falta 10% para você concluir os 100%. Então, você não vai desistir, você vai concluir esses 10% que está faltando. Eu olhei para o relógio, eu tinha só 22 horas para aprender tudo que eu podia aprender sobre inspeção de equipamentos. Tudo que eu podia fazer em 22 horas. Então, eu tomei um banho bem rápido, enxuguei minhas lágrimas e disse, eu vou dar o meu melhor. Eu não vou desistir. Eu não tenho nada a perder. Eu vou lá. Então,
eu me sentei numa mesinha que tem na casa da minha irmã, peguei meu computador e esqueci do mundo. Cada segundo que eu tinha, eu foquei no que eu podia aprender. O que é que eu posso aprender disso aqui? O que é que eu tenho que aprender? O que é importante disso aqui? Então eu vi as pessoas na casa da minha irmã chegarem para jantar, depois se prepararem para dormir, depois acordarem, tomarem café e ir embora. E eu estava lá, eu vi o dia raiar. E eu já tinha passado por isso várias vezes na aula. Então preparei tudo, eu não dormi, eu não perdi um segundo daquele momento. Todos os minutos e os segundos que eu tinha, eu estava estudando e focada naquele tema. Então, minha apresentação, eu acho que era por volta das 9 horas. Então, minha irmã foi comigo, né? Isso, eu mal tomei café, eu só fiz trocar de roupa e fui. Ou seja, 22 horas direto, só focada nessa apresentação, em aprender tudo que eu podia aprender sobre inspeção de equipamentos. Então, fui lá e entreguei todos os pontos, ou seja, preparei o material programático, cheguei no horário, montei a aula, concluí a aula dentro do tempo, respondi as perguntas, mas eu sabia que aquele tema não me favorecia, eu sabia disso. Enfim, fui para casa, mas com a sensação de missão cumprida. Naquele momento eu não tinha mais expectativas, eu abandonei minhas expectativas, eu simplesmente não me permiti desistir. Então, quando saiu o resultado da prova didática, que era eliminatória, eu vi que eu tinha passado. Mas eu não tinha passado com uma nota muito boa. Eu fiquei com 7,13, né? Não foi uma nota muito boa. Então eu achei, não vou passar. Quando veio a prova, o resultado da prova de avaliação de currículo, se não me engano, uma coisa assim, eu vi que eu tinha tirado uma nota muito boa. Minha nota foi a melhor, assim, disparada, né? Na relação de currículo e tal. Então, esse foi um momento de virada, de nota mais baixa para nota mais alta. E eu acabei empatando, ficamos os dois empatados, todos os dois com 7,7. Porém, esse rapaz não podia empossar o cargo porque ele já era professor substituto numa outra instituição. Então, pela lei do professor substituto, quando você passa para ser professor substituto, você tem que ficar o mesmo período que você ficou naquele cargo sem fazer provas para professor substituto. Então eu sabia que a vaga era minha. Então foi isso, eu acabei empossando em março, assinando o contrato com a UFESA, e passar nesse concurso foi muito importante para mim, porque profissional, gente, não é só currículo. A vida profissional não é só resultado, você precisa de outros tipos de inteligência emocional, inteligência interpessoal. Então passar para professor da UFESA, naquele momento, me ensinou como lidar com as pessoas, com os alunos, a me comunicar melhor. Então foi foi um período que eu aprendi muito também. Foi um período muito importante que me preparou para a próxima etapa, que foi abrir a empresa. Então, a grande conclusão de tudo isso foi que naquele momento que eu peguei o ponto, que era o ponto que eu não tinha me preparado, que era o ponto que eu passei um mês inteiro negando, que era o único ponto que eu não tinha preparado a aula, eu não desisti, eu continuei. Então isso para mim foi uma grande lição. E eu escrevi um texto daquela época que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em dezembro de 2014. Sinto sono, mas não consigo dormir. Eu me sinto imensamente só, mas não aguento o peso da companhia dos que não entendem o compromisso e o sacrifício de vencer um desafio. Que a minha sede seja de vitória, que a minha fome seja de aprendizado, que a minha companhia seja de proteção, que a minha dor seja passageira e suportável, que minha aflição não vença nunca a minha determinação. Esse foi um texto que eu escrevi, né? Não deixe que os momentos difíceis determinem a sua vida. Continue seguindo em frente. Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.